Bom dia, nono ano, bom dia, alunos, tudo bem com vocês, né? Hoje já estamos na nossa segunda semana do mês de agosto, hoje é dia 11, terça-feira. Agora nós temos, né, mais um professor para dividir as nossas atividades do dia. Então, a gente tem aula de ciências e tem aula de inglês. Então, vamos lá, né, para verificar as nossas atividades da aula passada, né, da semana passada. Nossa aula foi no dia 4. Então, a primeira pergunta era a seguinte: nossa aula passada foi a parte 1 sobre os ácidos nucleicos. Na aula passada, eu falei um pouco mais sobre DNA e alguma coisa sobre RNA. A nossa aula de hoje é somente sobre RNA, é uma aula um pouquinho menor. Então, a primeira pergunta diz o seguinte, ó: qual ácido nucleico está relacionado com a hereditariedade? Então, digamos assim, né, o nosso livro da vida é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Ele é o responsável por todas as informações de que nós trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, né, dos nossos familiares. Então, é nele que estão todas as informações a nosso respeito. Então, na número 2, pergunta o seguinte: que relação existe entre esse ácido e a hereditariedade? Então, ó, o DNA é uma macromolécula que é a chave para a continuidade da vida, exatamente por carregar essas informações. Então, ó, o DNA carrega a informação hereditária que é passada de pais para os filhos, fornecendo instruções de como e quando fazer as muitas proteínas necessárias para construir e manter o funcionamento das células, dos tecidos e do organismo. Então, ele também coordena todo o funcionamento do nosso corpo, né? É o grande maestro regente das nossas estruturas celulares. Na questão número 3, pergunta o seguinte: tanto sobre o DNA quanto o RNA, na letra A, qual é a constituição dessas estruturas, né, desses dois ácidos nucleicos? Então, vocês poderiam ter colocado o seguinte, ó: são polímeros, no caso do DNA, geralmente polímeros muito longos, e são feitos de monômeros conhecidos como nucleotídeos. No desenho que eu coloquei para vocês e também pedi para que vocês reproduzissem, mostra esses nucleotídeos. Quando esses monômeros se combinam, a cadeia resultante é chamada de polinucleotídeo. Poli significa muitos, né? Então, muitos nucleotídeos. Cada nucleotídeo é feito de 3 partes. É uma estrutura anelar contendo nitrogênio e essa estrutura nós chamamos de base nitrogenada. Tem um açúcar, que é de 5 carbonos, e tem pelo menos um grupo fosfato. Então, a molécula ela tem uma posição central no nucleotídeo, né? E a base dela ela é ligada aos carbonos e ao grupo de fosfato, né? Um ligado ao outro. Depois, na questão número 3, na letra B, aliás, em quais seres vivos podemos encontrá-los? Então, ó, o DNA é o material genético encontrado em seres vivos, desde uma bactéria, né, que é unicelular, até os mamíferos multicelulares, como é o nosso caso. Alguns vírus, né, usam tanto o RNA e não usam o DNA como material genético. Mas os vírus não são considerados seres vivos. E para sobreviver, os vírus dependem de um hospedeiro. Então, nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles precisam, então, do núcleo da nossa célula para poder replicar o material genético deles e fabricar novos vírus. Senão, eles morrem. Depois, na letra C, eu perguntei o seguinte: que bases nitrogenadas, né, apresentam, então, os ácidos nucleicos? Cada nucleotídeo do DNA contém uma de 4 possíveis bases nitrogenadas. Então, no DNA, nós temos a base nitrogenada chamada adenina, nós representamos pela letra A maiúscula. A base nitrogenada guanina, nós representamos por um G maiúsculo. A base nitrogenada citosina, é um C maiúsculo. E a timina, que nós representamos pelo T maiúsculo. A adenina e a guanina, nós chamamos de bases purinas. O que isso significa? Isso significa que as estruturas, né, elas contêm 2 anéis de carbono e nitrogênio que estão unidos. Já a citosina e a timina, nós chamamos de bases pirimídicas, e elas têm só um anel de carbono e nitrogênio.
E já os nucleotídeos do RNA também têm essas bases nitrogenadas, que são adenina, guanina e citosina. A diferença está no fato de que no DNA nós encontramos a timina e no RNA, no lugar dessa timina, nós encontramos a base nitrogenada chamada uracila, que a gente representa pela letra U. Então, essas informações são importantes para vocês perceberem, né, as muitas diferenças entre as moléculas, desde a função delas, que é bem diferente, mas na constituição, né, a gente percebe que o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples, as bases nitrogenadas, o DNA tem timina, o RNA tem uracila. Eu vou mostrar a fitinha daqui a pouco para a gente poder fazer essa comparação visivelmente. Na número 4, eu pedi para que vocês fizessem uma consulta ao dicionário de alguns termos que aparecem quando nós trabalhamos esse assunto, que é a hereditariedade. Então, o primeiro deles foi o significado de cromossomo. O que é esse cromossomo, então? É uma estrutura composta de DNA ou ADN, normalmente associada à proteína, que contém genes arranjados em sequência linear, que podem ser visíveis ao microscópio durante a divisão celular. Geralmente durante o período em que a gente tem o condensamento, né, desse cromossomo. Na letra B, eu perguntei o que era gene, né? O que é um gene, então? A unidade fundamental, física e funcional da hereditariedade é constituída pelo segmento de uma cadeia de DNA responsável por determinar a síntese de uma proteína, onde a gente tem a informação, uma determinada característica relacionada, né, à constituição do indivíduo. Aí lá fala que as fitas são antiparalelas, né? Paralela, uma tá no mesmo sentido da outra, só que a antiparalela, uma vai numa direção e a outra vai no outro. A ribose, né? A ribose, então, é o açúcar, é uma pentose encontrada no ácido ribonucleico. E o que é a desoxirribose? É um açúcar, né, que é a pentose de fórmula derivada da ribose, por meio da redução da hidroxila no segundo átomo da cadeia de carbono que compõe o DNA. E depois eu pedi para que vocês fizessem um desenho, né, um esqueminha sobre o DNA. Então, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, né, para a gente poder perceber. Então, deixa eu pegar o meu marcador aqui. Então, ó, tá aqui a fita em hélice, né? Lembra que é uma hélice dupla, como se fosse uma espiral do caderno, né? E aí está ligado, e as ligações aqui, ó, são exatamente essas bases nitrogenadas. Lembrando, as bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, citosina e guanina. Então, e aqui do lado de fora a gente tem, ó, o fosfato, aqui a gente tem a pentose, que é o açúcar, e aqui a base nitrogenada. Então, uma base combina com a outra, ó. A guanina sempre se liga na outra fita com a citosina. A adenina sempre se liga na outra fita com a timina. E o contrário também, se desse lado da fita eu tenho citosina, do outro lado eu vou ter guanina. Se desse lado aqui eu tiver timina, por exemplo, do outro lado eu vou ter adenina, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre o RNA. Eu também coloquei uma fitinha aqui para poder representar, mostrando para vocês que é uma fita simples. Mas aqui a gente tem, ó, a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Lembra que o DNA não tem uracila. No lugar da uracila, lá no DNA, nós encontramos a timina, tá bom? E aqui estão eles organizados, só que em uma fita simples. As atividades estão na aula número 36, né? Qualquer dúvida é só me chamar aqui que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um bom dia a todos.